O texto de hoje, conhecido como o relato do jovem rico. Mas para termos um melhor contexto, nós vamos ler a história, vamos dizer assim, um evento logo antes e logo depois desse do jovem rico. Então, usaremos o texto de Lucas para começar, depois veremos os demais. Então, Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Pai amado, damos graças a Ti pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua condução nessa noite, a unção do Teu Espírito, para quem fala, para quem ouve, para todos nós que precisamos receber a Tua palavra e que Teu Espírito a aplique em nosso coração. De modo, Senhor, que essa palavra frutifique muito para a glória do Senhor e que o Senhor receba para Ti mesmo aquilo para o qual o Senhor a tem determinado. Nós nos prostramos diante de Ti em adoração, em gratidão nessa noite, com expectativa, esperando que o Senhor nos conduza, Senhor, em paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Ai, que bonito. Ok. Irmãos, é um texto muito interessante, bastante conhecido, talvez com algumas dificuldades de interpretação, e me parece que essa é uma boa oportunidade para passarmos por esse texto, entendermos possivelmente o significado de algumas coisas que o Senhor disse a esse jovem e tirarmos, evidentemente, alguma lição para nós dessa interação, né, do Senhor com o assim chamado jovem rico. Então, vamos começar com essa expressão. De onde que saiu essa expressão jovem rico? Esse evento é relatado pelos três sinóticos, por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mais do que isso, nos três sinóticos, esses três eventos aparecem juntos e nessa ordem. Primeiro, a questão do Senhor com as crianças, depois a interação do Senhor com o jovem rico e depois a advertência que o Senhor faz com respeito às riquezas. E claro, se esses três
trechos estão juntos, os três sinóticos. Isso precisa capturar nossa atenção e seguramente tem uma importância relevante para a interpretação desse texto. Então, nós vamos tentar explorar isso melhor daqui a pouquinho. Vamos primeiro estabelecer a questão de onde vem essa expressão jovem rico, porque jovem rico não é uma expressão que ocorre no texto bíblico. Mateus se refere a alguém. Ele não fala de homem, não fala de rico, ele fala alguém. Mas quando esse alguém começa a interagir com o Senhor, Mateus por 2 vezes o chama de jovem. Respondeu-lhe o jovem. O Senhor disse ao jovem. Então, é Mateus quem diz que era jovem, né? Qual é a expressão que encontramos em Marcos? Marcos encontramos simplesmente um homem. Mais nada, né? Um homem. E é Lucas que diz um certo homem de posição. Então, temos essa expressão importante aqui em Lucas, porque, segundo o irmão Campbell Morgan, essa expressão de posição significa uma posição de liderança em Israel. Ele conjectura que talvez fosse algum membro do Sinédrio, né? Independente de ter sido membro do Sinédrio ou não, em Israel, ninguém seria chamado de um homem de posição antes dos 30 anos de idade. Então, a impressão que dá é que é alguém que tenha mais de 30 anos de idade. Mas, como Mateus se refere a ele como um jovem, a ideia é que ele não está muito longe dos 30 anos de idade. Então, isso é interessante, porque isso significa, irmãos, que provavelmente ele tivesse uma idade muito parecida à do próprio Senhor no dia que eles se encontraram. O Senhor está aqui já nos finalmente do seu ministério, né? Aqui em Lucas, o próximo capítulo já é um encontro do Senhor com Zaqueu, com Bartimeu, que quando o Senhor, já indo em direção a Jerusalém para a Semana da Paixão, ele passou por Jericó, e aí aconteceu o encontro dele com Zaqueu e com Bartimeu. Então, nós estamos, assim, nos últimos poucos dias, né, do ministério do Senhor sobre a terra. Então, aqui o Senhor já está basicamente com 33 anos de idade. Então, esse jovem rico, ele tem essa expressão, né, esse nome, porque era um homem jovem, era um homem de posição, e, em particular, Lucas diz que era riquíssimo. Então, daí, juntando todas essas pecinhas do quebra-cabeças, apareceu essa expressão, e eu acho que ela é tão comum entre nós, né? A gente fala o jovem rico, todo mundo já imediatamente associa a esse evento. Aproveitando que estamos falando que ele era um homem de posição, possivelmente, né, de algum desses grupos poderosos em Israel, talvez os saduceus, talvez os fariseus, talvez o Sinédrio, lembre-se que esses grupos eram grupos antagônicos ao Senhor. Então, é muito interessante que esse homem de posição tenha chegado ao Senhor, e ele chegou de forma muito respeitosa, né? E ele começou a interagir com o Senhor, e é essa interação que queremos ser. Antes de começarmos com essas interações, eu já apenas dar essa conexão com os outros 2 textos que estão ao lado. Observe o seguinte, observe que quando o Senhor lidou com a questão das crianças, no versículo 17, ele disse assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Observe, qual era o assunto nessa interação, né, com as crianças? A entrada no reino de Deus. E o Senhor utilizou aquele momento para chamar a atenção daqueles que o ouviam, de que a menos que alguém recebesse o reino de Deus como uma criança, não entraria no reino de Deus. Pulamos o evento do Senhor com o jovem rico, e no versículo 24, retomamos a narrativa e diz assim: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, os irmãos percebem que o assunto é um só, né? Entrar no reino de Deus. Mas o jovem rico, ele não perguntou o que devo fazer para entrar no reino de Deus. Ele disse que farei para dar a vida eterna.
A rigor, esse vida eterna é a vida das eras. E os israelitas, eles entendiam, os judeus, de que essa vida era a vida que deveria ser usada para viver no reino. Então, a vida eterna era a vida das eras, era a vida do reino. Então, vemos que na mente do judeu, essas coisas eram praticamente intercambiáveis. Reino de Deus, entrar no reino de Deus, viver o reino de Deus, e a vida eterna era uma coisa só. A vida eterna era a vida necessária para se viver nesse reino. Então, vou aproveitar esse ponto para conectar esse texto, né, do jovem rico com outros dois bastante relacionados, né, com alguns paralelos que podem nos ajudar. O primeiro deles está no próprio Evangelho de Lucas. Se vocês voltarem a alguns capítulos, capítulo 10, é a conversa do Senhor com o intérprete da lei, também um homem de posição, provavelmente mais velho do que aquele jovem, né? E a seguir, depois da conversa, ou durante a conversa do Senhor com esse intérprete, onde vem a parábola do bom samaritano. Mas nós não vamos precisar da parábola. Eu só quero pegar o início da conversa desse homem com o Senhor. Vou chamar a atenção para o seguinte, irmãos. Esse homem fez exatamente a mesma pergunta que o jovem. Então, vejamos, versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta é a mesma. A intenção me parece que não. Aqui ele tinha uma intenção de testar o Senhor, né? Não é o caso do jovem rico. Mas aqui, vamos observar como que o Senhor respondeu a esse intérprete da lei. Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpretas? A isso ele respondeu. Agora, olha que interessante. Ele faz uma referência às duas tábuas da lei. A primeira tábua da lei, os mandamentos dizem respeito a Deus, nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua da lei, os mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Então, ele resumiu a primeira tábua da lei da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E agora ele resumiu a segunda tábua da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe diz: respondeste corretamente, faz isso e viverás. E aí aconteceu o resto da história, que aliás já estudamos juntos, nós não precisamos detalhar mais. Mas os irmãos lembram que a dificuldade daquele homem era com o próximo, né? Ele quis se justificar e disse: mas quem é meu próximo? E aí onde que veio a parábola do samaritano, né, do bom samaritano. Então, ele tinha uma dificuldade com o próximo. Curiosamente, aqui, quando o Senhor lidou com o jovem rico, e o jovem rico lhe fez a mesma pergunta, o Senhor já respondeu, não perguntando como havia feito com o intérprete, mas ele disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Daqui a pouco nós precisamos esclarecer esse ponto. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, foi o Senhor que buscou os mandamentos da segunda tábua da lei. E ele os apresentou a esse jovem rico. E o jovem disse: não, isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade, a minha juventude. Isso, claro, tem alguma informação. Marcos nos diz que quando ele deu essa resposta, Jesus o amou. É como se o Senhor tivesse tido uma certa compaixão, uma simpatia por ele naquele momento. Talvez como dizendo: bom, ele acha que está tudo bem, mas não está. Ele acha que conseguiu, mas não é bem isso. Ele não está enxergando o suficiente. Não sabemos. Mas o fato é que o Senhor não criticou por causa disso. E, pelo contexto, o problema dele não era o mesmo problema do jovem, do intérprete da lei. O intérprete da lei tinha um problema. O problema era o seu relacionamento.
né, com o próximo. O jovem rico, aparentemente, essa parte não era a pedra de tropeço, era a outra. Precisamos entender qual que é. Mas, de novo, antes de entrar nesses detalhes, só mais uma conexão. Então, uma conexão importante é a com o intérprete da lei, a outra é com Nicodemos. Uma conversa parecida. O curioso da conversa do Senhor com Nicodemos é que o Senhor deu várias respostas a uma pergunta que Nicodemos não chegou a fazer. Os irmãos lembram da interação do Senhor com Nicodemos? Nicodemos chegou todo cheio de rodeios, né? Comendo mingau pelas beiradas, como a gente diz, né? Dando voltas, esperando. E o Senhor já sabia o que queimava no coração dele e respondeu. Nicodemos chegou dizendo: Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O Senhor de cara já disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. E depois o Senhor disse: olha, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, vocês observam que o assunto ainda é o reino de Deus. Então, é o reino de Deus com o intérprete, é o reino de Deus com o jovem rico, era o reino de Deus com Nicodemos. Para cada um, o Senhor deu uma resposta diferente. O Senhor tratou com eles de uma forma diferente. Mas observe que, do ponto de vista conceitual, a resposta que o Senhor deu para Nicodemos poderia ter dado ao jovem rico, poderia ter dado ao intérprete da lei. E só não fez porque ele é o médico. Ele sabe qual é o diagnóstico preciso e qual é o remédio adequado em cada caso. Bem, irmãos, então, com esse pano de fundo, creio que a gente pode entrar em alguns detalhes do texto. E o primeiro, me parece que esclarecermos esse ponto, né, que causa uma certa estranheza, né, quando o jovem rico chega e chama o Senhor de bom mestre, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor respondeu de uma forma até um certo quanto enigmática, né? Disse assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aqui algumas sugestões de interpretação dessa resposta, e no fim das contas todas as interpretações são muito parecidas, né? Então, essencialmente, né, o Senhor estava dizendo para esse jovem o seguinte: se você acha que eu sou somente um bom mestre, então eu não sou bom, não, né? Ou eu sou Deus, ou eu não sou bom. Se eu for Deus, eu sou bom, porque só um bom que é Deus, né? Mas se eu não for Deus, então eu não sou bom. Essa é a encruzilhada em que o Senhor colocou aquele jovem. Então, assim, olha, aqui para começo de história, você precisa entender que eu sou Deus. Ele, de forma muito, muito precisa, muito sutil, muito perspicaz, o Senhor declarou a sua deidade para esse jovem. Ou então dizendo assim: então não sou bom, né? Agora, por que o Senhor fez tanta questão de estabelecer esse fato com esse jovem rico e não fez isso com Nicodemos, tampouco fez isso com o intérprete da lei? Isso vai ficar claro mais no final dessa interação. Então, guarde esse elemento, né, tão importante. O Senhor estabeleceu esse fato: eu sou Deus, ou então não sou bom, você escolhe. Mas como ele chegou e disse bom mestre, então ele reconhecia que o Senhor era bom. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: olha, presta atenção, se você realmente acha que eu sou bom, é porque eu sou Deus. Porque se eu não for Deus, eu não sou bom, sou mentiroso, estou enganando, estou falando coisas que não procedem. Não existe uma solução lógica para esse impasse, né? Alguns livros de pessoas que são apologetas, né, que se defendem, vamos dizer assim, eles argumentam em favor do Evangelho, às vezes colocam esse ponto, e com razão. Nós não temos
meio termo, onde classificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De duas, uma. Ou ele é tudo o que ele disse ser, ou então era um lunático, era um mentiroso, era alguma coisa muito ruim. Não tem a opção dele ser uma boa pessoa, um bom homem, mas não era aquilo que ele argumentava ser. Pare e pense. Realmente não tem outra opção, né? Você pode pensar que ele está na categoria errada, tudo bem, mas na categoria do meio não existe, não, né? Bem, então, estabelecido isso, a interação com esse jovem é algo que o irmão Campomonga fica muito impressionado. Ele tem razão, nunca tinha parado para olhar por esse aspecto. Ele diz, olha, essa história no Novo Testamento ela é única sobre vários aspectos, porque o Senhor encontrou alguém a quem o Senhor disse, uma coisa te falta. Depois, a título de conclusão, vou voltar a esse ponto, mas até lá, faça essa pequena reflexão. Se você fosse fazer uma lista, sem contar para ninguém, pega uma folha de papel, você faz uma lista, assim, o que eu acho que me falta diante de ti? O que me falta? A nossa lista, a minha não ia ser pequena, não, né? Mas aqui está alguém para quem o Senhor diz, uma coisa te falta. Essa é a visão do Senhor. Do ponto de vista do mundo, ele era riquíssimo. Possivelmente o mundo olharia para essa pessoa e diria, ele não tem falta de nada. Ele não tem falta de nada. E, contudo, o Senhor lhe disse uma coisa de falta. E o próprio jovem, né, ele disse, o que me falta ainda, né, essa expressão do jovem tem em Marcos. Depois a gente vê se for o caso. Mas então, temos aqui alguém que foi ao Senhor com essa pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Então, observa o seguinte, ele sabia que ele não tinha a vida eterna. Ele sentia essa falta. Ele sentia que ele não possuía essa vida eterna, a vida para zeras, a vida para entrar no reino, a vida para viver o reino. Ele não tinha, ele queria herdar, e ele foi ao Senhor. Então, é muito claro que tudo que ele tinha era absolutamente ineficaz para lhe dar essa vida. E ele tinha consciência de que lhe faltava essa vida. E em Marcos, acho que vale a pena a gente ler isso. Vamos ler esse texto paralelo em Marcos, capítulo 10, que essa pergunta do jovem é muito interessante, né? Marcos, capítulo 10. Aliás, estou vendo aqui. Estou achando que não é Marcos. Talvez essa pergunta seja em Mateus. Está em Mateus, irmãos, perdão. Mateus, capítulo 19, a pergunta que o jovem faz está em Mateus. Marcos não tem essa pergunta. Mateus, capítulo 19. Versículo 20. Depois que o Senhor lhe disse, né, a respeito dos mandamentos, o jovem replicou. Então, observe aqui o versículo 20, é uma das instâncias em que o texto o chama de jovem. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Então, irmãos, percebem que, apesar dele ter feito todas, ou supostamente ter cumprido todas aqueles mandamentos com respeito à segunda tábua da lei, lá no fundo, ele percebia que ele tinha alguma coisa lhe faltava, ele não tinha a vida eterna. E então ele perguntou para o Senhor, Senhor, é como dizendo, Senhor, eu sei que me falta alguma coisa, o que é? O que me falta ainda? Né? Então, encontramos aqui esse jovem a quem o Senhor diz que uma coisa te falta. Né? Irmãos, e temos estudado há pouco tempo
a vida de Marta e de Maria, acho que nós já podemos antecipar que uma coisa é essa, né? Uma coisa te falta. Para Marta, o Senhor disse a ela: Marta, Marta, andas agitada, cansada, agitada, estressada. Maria escolheu a boa parte, né? Ela não será tirada, mas quanto a você, uma coisa te falta. Uma coisa é necessária, né? Andas preocupadas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Essa é uma coisa. O jovem não conhecia e o Senhor queria levá-lo a conhecer. E a menos que a gente entenda isso, nós possivelmente não vamos entender bem, né, algumas das coisas que o Senhor disse a esse jovem. Antes de prosseguir, eu quero mencionar, vou ler duas frases do Riley, que, bom, aí temos a opinião de algumas pessoas, né, que são divergentes. Uns acham que realmente esse jovem era alguém moralmente muito, muito correto, né? Não temos razões para achar diferente, né? Porque não houve qualquer tipo de repreensão, de crítica por parte do Senhor, quando o jovem respondeu dizendo: olha, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha juventude. Mas, é claro, irmãos, que ninguém pode, né, alegar cumprir a lei na sua perfeição o tempo todo, né? E o Riley coloca isso de forma mais explícita, né? Então, veja o que ele diz, isso serve para nossa consideração. Ele diz: nenhuma pessoa verdadeiramente ensinada pelo Espírito dirá jamais ter guardado os mandamentos de Deus desde a sua juventude. Eu creio que isso é verdade. Mas aquele jovem não era ensinado pelo Espírito. O Espírito ainda não lhe havia sido dado. Então, ele estava numa outra economia, numa outra dispensação. Não é de admirar que Marcos diz que o Senhor, tendo ouvido a resposta, o Senhor o amou, né? E outra frase importante do Riley é: enquanto acharmos que conseguimos guardar a lei de Deus, não conseguiremos nos beneficiar de Cristo, né? Os irmãos lembram daquela palavra em Gálatas, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porque quando tentamos cumprir a lei e fracassamos, nos colocamos numa posição parecida com esse jovem. Digamos: olha, alguma coisa me falta ainda, não estou lá, né? E quando vamos ao Senhor, ouviremos dele que ele é a única coisa que nos falta, né? E essa é a grande mensagem que o Senhor queria comunicar a esse jovem. Mas ele o fez de uma forma muito, muito sábia, né? Muito pertinente para o caso dele. Então, o que foi que o Senhor disse a ele? É algo que às vezes a gente fica assim, sem saber exatamente como entender. O Senhor disse: uma coisa ainda te falta. Então, o Senhor concordou, alguma coisa falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Nós não podemos parar a leitura nesse ponto. Estou parando de propósito. Porque essa frase não é o que faltava ao jovem. Não é. Alguns, ironicamente ou não, disseram que uma coisa faltava àquele jovem: pobreza. Ele precisava se tornar pobre. Mas, irmãos, o Senhor nunca disse que pobreza era uma necessidade, uma condição, né, para entrar no reino ou para ter a vida eterna. Nunca disse isso. Então, nós não podemos interpretar essa palavra dessa forma, né? Ele disse: vai e vem. Observe isso. Vai, nós estamos... Deixa eu pegar o vai e o vem em Marcos, por exemplo. Aqui em Marcos nós encontramos essas duas palavrinhas. Em Lucas, o vai está implícito, só o vem que está explícito. Mas eu quero trabalhar em cima das expressões explícitas. Agora sim, irmãos, Marcos
Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai. Aí ele tem um complemento e depois ele diz: vem. E tem outro complemento. Então, a palavra do Senhor para ele, de forma bem resumida, é essa: vai e vem. Vai e faz o quê? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o vem, o que é? Vem e segue-me. Irmãos, essa é a última palavra do Senhor para aquele jovem. Vem e segue-me. Quando ele perguntou: o que mais me falta? E o Senhor disse: uma coisa te falta. Você precisa me seguir. Essa é a resposta do Senhor para o jovem. Você precisa me seguir. Mas então, por que tem o vai? Irmãos, porque as riquezas desse jovem eram um empecilho concreto para que ele seguisse o Senhor. Então o Senhor sabia que ele precisava lidar com isso antes de permitir que aquele jovem pudesse seguir o Senhor. Então ele disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Deixa eu aproveitar antes da gente terminar aqui, mas já pulo para a parte seguinte, quando o Senhor fala do perigo das riquezas, né? E o Senhor diz uma coisa também que é muito forte, mas que a gente tem que entender à luz desse texto, que é um contexto só. O Senhor disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está se referindo a esse contexto. Aquele jovem, quando ouviu essa palavra, ele se retirou triste. E Lucas diz que porque era riquíssimo. Ou seja, ele preferiu as riquezas ao Senhor. E nesse contexto, o Senhor disse: olha, quão difícil é. E se você acha que o Senhor estava exagerando, então é muito mais grave do que isso. Porque o Senhor disse, em Mateus capítulo 6, ele disse: não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Então lá não é mais difícil, lá é impossível. É impossível servir a Deus e às riquezas. E esse rapaz estava servindo às riquezas. A gente vê pelo contexto, né? Então o Senhor precisava lidar com essa situação primeiro. Então ele fez isso em duas ações. A primeira ação foi estabelecer que ele era Deus. Eis a necessidade daquela primeira parte. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Eu sou Deus, ou então não sou bom. Então, espero que, depois dessa palavra com o jovem tenha começado a entender que estava ali alguém que era o Filho de Deus, né? Agora, como servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo? Não tem como. Mas o jovem queria. Então, o Senhor precisava lidar com a segunda parte. Então, ele disse: vai, fica livre do teu problema. Fica livre do teu empecilho. Fica livre daquilo que te impede caminhar. Fica livre daquilo que te impede correr. Assim como lemos em Hebreus, quando diz: olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aquilo era um peso para ele. Não era necessariamente pecado, mas era um peso. Ele não conseguia, não é possível servir as riquezas e servir a Deus. Então, irmãos, o que faltava para aquele jovem rico? Nunca pense que era vender as suas riquezas. Não. O que faltava para ele era seguir ao Senhor. Mas, para seguir ao Senhor, ele precisava se desfazer daquele entrave, daquilo que não lhe permitia avançar. E o Senhor, na sua bondade, ele lhe deu a solução. Falou: olha, vai, vende, né,
depois vem e segue. Irmãos, tem um paralelo muito bonito também. Lembra muito essa situação quando o Senhor conversou com a mulher ao lado do poço, lá em Samaria. Os irmãos lembram, né? A conversa do Senhor era a respeito da água viva, da água que, se ela bebesse, nunca mais teria sede. Se ela continuasse bebendo só daquela água do poço, ela voltaria a ter sede. E aí ela achou aquilo fantástico, né? E ela disse ao Senhor: então, Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede e não precise mais vir aqui buscá-la. Ok? Então, foi um pedido dela, assim como esse jovem rico fez uma pergunta ao Senhor. E o Senhor disse alguma coisa muito parecida àquela mulher. Disse: vai, chama teu marido e vem cá. Observe, irmãos. Vai, vamos resolver uma coisa antes. Depois disso, você volta. Né? O objetivo do Senhor é que ela voltasse. Né? Não era vai, resolve lá e se vira. Não é isso. Vai e vem. Né? Isso porque ele sabia que ela estava numa condição, né, moralmente complicada. Ele precisava tirar aquilo a limpo, precisava corrigir aquilo para que ela pudesse adorar a Deus em espírito, em verdade, tomar da água, beber da água que o Senhor lhe daria, né, etc. Então, irmãos, a nossa vida é cheia desses vai e desses vem. O objetivo final do Senhor conosco é sempre vem e segue. Mas a gente tem tanta tralha, né? Tanta coisa de pendurado às vezes, tanto peso, né, que nos atrapalha. E muitas vezes o Senhor tem que nos dar essa palavra. Vai, fica livre disso, resolve isso, depois vem e segue. Essa é a palavra para o jovem rico. Essa é a grande lição, irmãos, dessa história. Porque se nós lermos a história e acharmos que o que ele precisava fazer era ficar livre da sua riqueza, nós erramos o alvo. Observe o seguinte: Nicodemos, né, possivelmente não era tão rico quanto esse jovem, mas Nicodemos era muito bem de vida. E o Senhor não teve que lhe dizer nada disso. Né? O problema desse jovem eram as riquezas eram um empecilho. No caso do intérprete da lei, Lucas capítulo 10, possivelmente também tivesse recursos. O Senhor não precisou lidar isso com ele. Mas o problema dele era dificuldade de relação com seus pares, né, com o seu próximo. Curiosamente, irmãos, o irmão Spurgeon faz uma observação interessante com respeito ao jovem rico. Ele diz: olha, o jovem rico, em essência, o que ele disse para o Senhor, né, quando o Senhor perguntou a ele a respeito daqueles mandamentos da segunda tábua, é como se o jovem rico tivesse dito: olha, desde a minha juventude eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Né? E o Spurgeon diz: se isso fosse verdade, ele não teria dificuldade de vender os seus recursos e dar para o seu próximo, né? Dar para os pobres. Né? Então, é como se o Senhor, por meio da lei, ele nos leva ao fim de nós mesmos. Então, nos leva àquele ponto em que nós temos que confessar: Senhor, eu não tenho condições em mim mesmo de prosseguir. Né? Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor, né, me faça avançar, me atraia, me conquiste. Então, não é de admirar, irmãos, que logo depois disso o Senhor faz aquele discurso de alerta com respeito às riquezas. Mas isso está dentro do contexto da conversa dele com o jovem rico. Com respeito a essa palavra que ele deu ao jovem, tem uma frase do Edersheim, é muito, muito curiosa. Veja o que ele disse a respeito dessa frase. Quando ele diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Ele diz que aquela palavra foi uma sentença de morte para a vida daquele jovem e uma sentença de vida para a morte daquele jovem. Então, por um lado, aquele jovem aparentemente estava vivendo daquilo, a vida dele era as riquezas, e o Senhor decretou morte para aquilo.
mas ao mesmo tempo o Senhor decretou a vida, disse, olha, você poderá ter vida se você vier e me seguir. Né? E ele não tinha essa vida. Ele começou perguntando ao Senhor, Senhor, que farei para herdar a vida das eras, né? A vida eterna? Vamos concluir olhando nesse discurso, né? O Senhor estava falando com seus discípulos, o jovem rico se afastou entristecido. Irmão Campo Morgan diz que essa é um bom sinal, porque se ele tivesse se afastado, digamos, de forma indiferente, então não teríamos muita esperança de que talvez ele tivesse mudado de vida. Mas como ele se afastou entristecido, essa tristeza pode ter levado, né, consumido esse jovem por dentro e possivelmente o tenha levado ao ponto de se render ao Senhor. Né? Não sabemos. Né? Mas o fato é que ele foi fortemente impactado, bem como os discípulos que estavam observando tudo. E logo depois o Senhor disse aquela frase, né? Olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deixa eu pegar essa leitura em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque aqui temos alguns versículos que nos alentam. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Essa pergunta dos discípulos revela que quando eles ouviram a maneira com que o Senhor expôs a situação, eles perceberam assim, Senhor, está muito difícil para nós, então. Quem que pode ser salvo? Né? Esse patamar de vender tudo, né? de dar aos pobres, está muito inalcançável. Né? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, versículo 27, para os homens é impossível. Irmãos, observe que coisa maravilhosa. O Senhor declara, é impossível mesmo, Pedro. É isso mesmo, você entendeu bem. Né? Para vocês, não dá. Mas, não para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Irmãos, a salvação pertence a Deus. Ele que nos resgata, Ele que nos salva, Ele que trata conosco, Ele que nos leva àquele ponto de rendição, em que as coisas que nos atrapalham, né, são rendidas a Ele, para que sigamos ao Senhor com liberdade. Então, Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha que frase, irmãos. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É como se Pedro estivesse dizendo para o Senhor, Senhor, aquilo que aquele jovem não fez, nós fizemos lá atrás, por causa do Senhor. O Senhor disse a ele, vai, vende tudo, e depois segue. E Pedro diz, nós fizemos isso. Nós deixamos tudo e te seguimos. E então, o Senhor dá a Pedro uma palavra tão bonita, porque o Senhor disse para Pedro, Pedro, tem recompensa para vocês. Né? Então, o texto termina assim, tornou Jesus em verdade, vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, irmãos, tem recompensa. Né? E me parece que é no texto de Marcos que ele diz, e vós vos assentareis, né, sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, parte dessa recompensa realmente é o reino, né, milenar do Senhor. Né? Então, para aqueles que deixam e seguem o Senhor, para eles há recompensa. Mas nós não teremos isso se nós não percebermos que o Senhor é Deus. E nós não podemos servir às riquezas e ao Senhor ao mesmo tempo. Aliás, nós não podemos servir a dois senhores quaisquer que sejam.
né? Mas talvez um dos senhores mais comuns, principalmente na presente era, né, são as riquezas. Ok, irmãos, na direção de concluirmos, deixa eu fazer uma menção, e aqui eu vou utilizar uma palavra que está em Mateus, no texto paralelo de Mateus. Então, voltei para Mateus, capítulo 19. Versículo 20. Nós já havíamos lido esse versículo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, essa é a frase que eu preciso. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Então, essa frase, em Mateus, digamos, introduz aquela palavra do Senhor de vai, depois vem, né? Em Marcos, lemos, uma coisa te falta, vai e vem. Aqui diz, se queres ser perfeito. E aqui nós precisamos entender o significado de perfeito. E para nos ajudar com esse significado, vamos abrir em 1 Coríntios 13, porque essa palavra é utilizada lá também, e pelo contexto acho que a gente consegue entender melhor o significado dessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 13, é o capítulo que fala do amor, né? É um hino, um belo hino ao amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Diz, quando, porém, vier o que é perfeito, essa palavra é a mesma lá, se queres ser perfeito, quando vier o que é perfeito. Agora, observe o contraste que temos aqui em 1 Coríntios, porque pelo contraste nós podemos deduzir o significado dessa palavra. Então, o que é em parte será aniquilado. Então, ser perfeito é não ser em parte, é não ter partes faltando. Ser perfeito é estar completo, ser cheio, ser pleno, não ter nada faltando. Então, quando o Senhor falou a esse jovem, se queres ser perfeito, é como se dissesse, está te faltando realmente alguma coisa. Se você quer preencher isso que te falta, se você quer ser pleno, se você quer ser perfeito, então vai e vem. Então não significa que ele seria perfeito no sentido de impecável, né? Ou qualquer outra coisa do tipo. Ele seria pleno. Aquilo que lhe faltava, aquele espaço que ele tinha que preencher dentro de si, e que só o Senhor podia preencher, seria preenchido se ele seguisse ao Senhor. Mas para seguir o Senhor, ele precisaria, antes disso, né, se desfazer de tudo aquilo que, né, o sobrecarregava. Que, aliás, muitos dizem que essa interpretação da expressão do camelo passar no fundo da agulha, né? Alguns dizem que havia portinholas, né, nos muros de Jerusalém, e essas portinholas eram chamadas de fundo de agulha, ou olho da agulha. E que a única hipótese de um camelo passar por essa portinhola, primeiro, tinha que descarregar o camelo. O camelo carregado não passava de jeito nenhum. Então, tudo que tivesse de pendurado no camelo tinha que ser tirado. E depois disso, o camelo ainda tinha que entrar de joelhos. Né? Em pé ele não passava. Né? Então, é uma atitude realmente que nos fala de não despojando-nos do peso, né? Corramos. Né? Então, pode ser uma maneira de entender também essa expressão. Então, irmãos, essa é a tônica dessa belíssima história. E quando eu meditava nela, né, como eu comentei aos irmãos, eu fiquei pensando, Senhor, se eu tivesse que fazer a minha lista, né, o que me falta? Se eu fizer uma autocrítica, o que me falta? O que eu colocaria nessa lista? Né? É um bom exercício, né? E aí, a nossa tendência é fazer uma lista muito longa, né? A minha, pelo menos. E, de repente, me veio o seguinte,
A minha lista fica longa por uma única razão, porque eu estou olhando para mim. Enquanto eu estiver olhando para mim, eu só vou ver um tanto de coisa que acho que me faltam para tá completo, tá pleno diante do Senhor. Mas o Senhor, quando olhou para aquele jovem, de forma muito tranquila, disse: olha, uma coisa te falta. Eu te falto. Vem, segue. Né? Eu vou concluir com esse texto em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. O versículo 10. A palavra que aparece aqui não é a mesma palavra perfeito, apesar de aparecer aperfeiçoados, mas não é exatamente a mesma palavra usada pelo Senhor em Mateus, mas o significado me parece que é o mesmo. O versículo 10 de Colossenses capítulo 2 diz assim: também nele, está falando de Cristo, também nele estáis aperfeiçoados. Observe que o estáis está no passado, isso é um fato, né? Essa é uma realidade objetiva, né? É claro que o nosso objetivo é que, com o passar do tempo, essa realidade objetiva se torne uma realidade subjetiva, experimental, né? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, irmãos, nós já estamos completos, né? Aqueles que se livraram dos seus entraves e seguiram o Senhor, como Pedro fez, como os discípulos fizeram, em Cristo estamos completos. Agora, por que talvez a nossa experiência não manifeste isso de forma tão clara, tão efusiva quanto a gente gostaria? Muitas vezes é porque agora, em um outro nível, nós ainda precisamos, né, nos ir desfazer de coisas que nos estão atrapalhando para voltar e seguir ao Senhor de forma mais completa, mais íntegra, mais plena. Vou terminar lendo esse versículo, essa expressão, em outras duas traduções, para nos ajudar a entender o seu significado. E com isso a gente concluirá. A tradução do Darby diz: estáis completos nele. Estáis completos nele. Como dizendo, no Senhor, nada nos falta. Então, se considerarmos isso, nós não precisamos, né, como aquele jovem, chegar para o Senhor e dizer: Senhor, uma coisa, o que me falta ainda, né? E a tradução literal de Young diz: neles sois feitos plenos. Né? A gente é feito completo, pleno na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós damos graças a Ti, porque tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos incluídos na Tua pessoa, para sermos plenos e aperfeiçoados, o Senhor já fez. Senhor, se em algum momento, como Pedro e os discípulos, deixamos coisas para Te seguir, foi pela Tua bondade, foi pela Tua graça, foi porque ouvimos a Tua doce voz nos chamar pelo nome, foi porque Teu Espírito nos conduziu a isso, com mão tão doce e tão firme. Mas, Senhor, nós queremos atender a essa palavra, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Assim é que queremos correr após Ti. Por isso nós pedimos que, pelo Teu Espírito, o Senhor nos ajude ainda a vencer esse aspecto, para que corramos após Ti com liberdade, com alegria e com gratidão. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua ajuda, pela condução do Senhor. Senhor, toma essa palavra, firma essa palavra no coração de cada um, para a glória do Teu próprio nome, pois é nesse nome que nós oramos, o nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.